Graça e paz, varões. Nós vamos ao estudo hoje da nossa lição de número 7, 15 de novembro de 2020. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos concedido e pela oportunidade de, neste dia, aprendermos da Tua Palavra. Espírito Santo, venha nos conduzir e falar aos nossos corações. Tudo quanto aprendermos, ó Pai, nós possamos colocar em execução para o reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estudar então a lição de número 7, que tem por tema a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? E aí nós temos que pensar da seguinte forma: Deus é reto e justo, não é verdade? E Ele é santo. Deus é reto, justo e santo. Reto e justo são atributos de Deus, assim como onipotente, onipresente e onisciente. E nesta lição nós veremos a contraposição que a Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, Ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta, não é verdade? Nós constatamos isso ao longo de toda a Escritura. Deus é reto, Deus é justo, Deus é amor. Ele age com justiça, mas Ele também é amor. E o livro de Jó, ele deixa claro que essa aplicação do problema de Jó, que Jó tinha um pecado de estimação, Jó tinha um pecado oculto, Jó estava escondendo alguma coisa, o livro deixa claro que não era assim. Embora Bildade estivesse fazendo essa acusação a Jó, mas Jó sabia que não era assim. E nós, quando lemos o livro, já no início, no primeiro capítulo, nós vemos Deus dando testemunho da integridade de Jó, da retidão com que Jó servia ao Senhor e a maneira como Jó se desviava do mal. E o problema de Jó não era o pecado oculto. Embora seu amigo Bildade acusasse, ele estava certo que não havia. Jó estava certo que ele não tinha nada para esconder. Então esse diálogo de Jó com Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de uma forma assim simples. Pecou, está acontecendo isso, não pecou, acontece aquilo. Não é simples assim. O que acontece na nossa vida como servos de Deus não podem ser explicado de maneira simples, de alguém colocando este ou aquele, esse botão ou esse botão. Não é assim na nossa vida cristã. Então, este é o título da nossa lição: se há sofrimento, há pecado oculto? E o nosso textuário em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão de sua transgressão. Já é outro prejulgamento que Bildade está fazendo. Porque Jó, ele intercedia pelos filhos. Ele oferecia sacrifício pela vida dos filhos, mas Bildade já está fazendo outro julgamento a respeito disso. E aí de maneira a ferir Jó mesmo. Porque Jó sabia que ele sempre oferecia. E se eles pecarem, eu já estou oferecendo esse sacrifício ao Senhor. No contexto que Jó estava já físico e emocional, essa palavra para ele já era mais um tapa. Já era mais uma dor que ele estava sofrendo com esse julgamento. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto, é a nossa verdade prática. E aí, mesmo indo, veja bem, mesmo indo em um sentido assim, em movimentos diferentes, as palavras desses amigos de Jó, de Elifaz, de Bildade, e nós vamos ver mais à frente de Zofar, o discurso desses amigos tem sempre a mesma direção, que é o quê? A justiça retributiva, que é a recompensa dos bons e o castigo dos maus. Não existe uma outra possibilidade para eles. É preto no branco. Bom, bom, mal, mal. Não existia um contraponto nisso aí, uma outra possibilidade dentro daquilo que eles viviam.
da teologia que eles exercitavam. E a nossa leitura bíblica em classe, Jó 8, versículo 1 a 4, 18, 1 a 4 e 25, 1 ao 6. E semana passada eu falei com vocês que a partir da lição passada nós estudaríamos esses 3 eixos do discurso dos amigos de Jó. Então, os 3 primeiros discursos de Elifaz, né? Aquela lição foram os 3 primeiros discursos de Elifaz, os 3 discursos de Elifaz. Essa segunda, do Bildade, nós vamos entender os 3 discursos de Bildade. Para quem está lendo o livro de Jó, às vezes parece confuso. E eu convido você a ler o livro de Jó. Nós estamos já virando a metade da lição 7, nós vamos começar a caminhar para encerrar o trimestre, mas você ainda tem oportunidade de ler o livro de Jó, que é riquíssimo. E se você ler, você vai ver o discurso dos amigos de Jó em várias fases, para você entender o contexto de tudo isso que nós estamos ensinando aqui, orientando, através do Espírito Santo para a sua vida, que seja bênção para a sua vida, o que nós temos aprendido aqui nessa lição. Então, eu quero deixar com você só a parte final do discurso de Bildade, que é Jó, capítulo 25, do versículo 1 ao 6. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem em número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria o justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Bildade, nessa parte final, ele exalta a grandeza de Deus e constata que por causa dessa grandeza de Deus, Deus não se relaciona com o homem. E é outra coisa que é um contraponto com aquilo que ele faz, diz, que faz um mesmo enredo com o que ele faz, diz, e vai de encontro àquilo que Jó contrapôs. Para ele faz, afirmando com sinceridade o relacionamento com Deus. O nosso ponto central diz que quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. E a nossa introdução diz: nesta aula estudaremos sobre a teologia segundo o amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. E Bildade está correto numa coisa aqui. Ele está correto quando ele afirma sobre o caráter de Deus. Isso é correto. E o incorreto, irmã Osana, dizer que Jó estava em pecado. Nós sabemos que Jó não estava em pecado. Então, estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. E nós já falamos na outra aula que, na lição 6, nós aprendemos o quê? Que Deus, ele tem prazer em se relacionar com o homem e ele quer se relacionar com o homem. Desde o jardim, Deus já passeava no jardim, Deus conversava com Adão na viração do dia, porque o prazer de Deus é se relacionar com o homem. Ele é grande, é poderoso, rege todas as coisas, mas Deus quer se relacionar com a obra de suas mãos, a criatura, o homem. Vamos então ao nosso primeiro tópico: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto, e eu já disse lá no início que dos atributos de Deus, reto e justo, são atributos de Deus. A teologia de Bildade, do Jó, no capítulo 1 até o versículo 22, essa é a teologia dele, possui semelhança com o seu amigo Elifaz.
Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado. Na fala de Bildade, se Jó estava sofrendo tudo aquilo, não era porque Deus poderia punir Jó, mesmo Jó sendo justo. Jó tinha culpa sim, por isso que Deus estava punindo ele. Essa era a teologia de Bildade. Deus é justo, então Deus é justo e não vai tratar mal aquele que é reto. Então, se eu afirmar que Deus, mesmo eu sendo reto, Deus está me tratando, eu estou dizendo que Deus é injusto. E isso que Bildade estava refutando com Jó. A briga dele com Jó naquele diálogo que estava ali, entenda-me, briga entre aspas, irmãs. Essa fala de Bildade com Jó, que ele pressiona Jó para confessar esse pecado, é justamente por isso. Ele está dizendo, não, você está dizendo que Deus é justo? E mesmo assim você está passando por isso? Deus, com o justo, ele age com bondade, Jó. Então, se você está passando por isso, é porque você está assim, você tem um pecado que você não quer declarar, que você não quer reconhecer. E ele estava pressionando Jó para reconhecer esse pecado. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus, que é o versículo 4 que nós já lemos. Por outro lado, com um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Não tem aquela questão que nós falamos com a irmã, às vezes nós sabemos que a irmã está passando por dificuldade, lutas, e aí nós falamos assim, mas você está passando por isso, Deus está te cobrando alguma coisa, irmã. Você sabe que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa que Deus vai te abençoar. Isso não é uma fala só do amigo Bildade de Jó. Nós usamos essa expressão ainda hoje. E fazendo um julgamento precipitado a respeito da diversidade da luta que a pessoa está passando. Uma compreensão limitada da natureza de Deus é o nosso segundo subtópico. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. E aí, na semana passada, nós lemos um versículo, João, capítulo 9, versículo 2 e 3, que eu já havia citado, inclusive na aula 5, que as pessoas chegam até Jesus quando ele cura aquele cego e fala, quem foi que pecou, Senhor? E Jesus olha para eles e fala assim, ninguém pecou, nem pai, nem mãe, nem avô, nem tataravô. Não houve pecado para que ele nascesse assim. Ele nasceu assim para a glória de Deus. E todos ficam olhando, esperando que houvesse uma acusação para o fato daquele jovem ter nascido cego. E não havia uma explicação de que condenatória sobre a vida do rapaz. Havia só um milagre que ia ser operado naquele momento através de Jesus para que o nome de Deus fosse glorificado. E esta é uma questão que nós precisamos entender também. A prova que nós estamos passando é porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Tem coisa que você tem estrutura para passar que um outro irmão não tem. Mas você está passando não é porque você tem um pecado horroroso, oculto, um pecado de estimação que você está guardando, não. Você está passando para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos que ver sobre esse prisma também. E muito cuidado ao ficar julgando a vida do irmão, dizendo que o irmão está passando prova porque está em pecado. Vamos continuando? Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. E nós já entendemos que não é por merecimento nosso o favor de Deus. Jeremias escreveu em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É a misericórdia dele sobre a minha vida, as suas são renovadas toda manhã. E não é por merecimento meu e seu. É uma teologia que destaca a misericórdia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso,
pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. E aí nós temos o pelagianismo, que é uma estrutura teológica que diz o seguinte: o homem pode alcançar a salvação por esforço próprio, não precisa da graça. Então, tudo que nós ouvimos, sabemos, estudamos, entendemos e recebemos como graça de Deus para a nossa salvação, fica jogado para escanteio, porque eu posso ser salvo por mérito meu, por esforço meu mesmo. Jejuar, orar, santificar, não falar palavra torpe, não falar mal do irmão, vir à igreja todos os cultos, não faltar em nenhuma reunião, tomar ceia pontualmente todo mês, que tem gente que não aceita nem mudar o dia da ceia, porque se mudar o dia da ceia vai alterar a salvação dele. Isso é mérito humano. Nessa teologia que Bildade está expondo, ele está dizendo isso: Jó, você precisa andar certinho para você receber a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí, quando nós entendemos a cruz e o sacrifício de Jesus na cruz, não é mérito nosso, é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vou fazer esforço, não há esforço, não é mérito em mim para receber isso. Entendido? Então, o perigo de nós entrarmos por essas teologias é que nós vamos desfazer do sacrifício da cruz e acharmos que nós é que temos condição de fazer qualquer coisa para alcançar a salvação, e não é assim. Nós precisamos nos santificar, é verdade. Romanos diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores. A diferença entre nós, quando nós não tínhamos a Cristo, e nós pecadores, depois que nós temos a Cristo, é que nós não amamos mais a prática do pecado. Nós pecamos, nós nos arrependemos, nós deixamos a prática do pecado e vamos nos santificando dia a dia para entrarmos no céu, até sermos levados para a glória com o Senhor. Agora, quando eu não tenho a Cristo, o que é que eu faço? Eu peco, gosto do pecado, fico na prática do pecado e acho que aquilo não tem nada a ver. E aí, essa é a diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas aqueles que estão em Cristo, eles abominam o pecado, eles deixam a prática do pecado. A imperfeição humana, terceiro subtópico. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Jó capítulo 9, versículo 2. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Olha, numa época totalmente diferente do que nós vivemos, numa situação totalmente fora daquilo que nós estamos vivendo e aprendendo, Jó já entendia, porque ele era íntegro, reto, desviava-se do mal, tinha intimidade com Deus, falava sinceramente, se derramava sinceramente diante do Senhor. Jó tinha consciência que nenhuma perfeição humana poderia habilitar ele. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós entramos num caminho de tanta santificação, de tanta religiosidade, que nós nos colocamos no lugar de Deus, para nos salvar, para nos justificarmos e para condenar o outro também. E a falta de misericórdia. Deus nos ama e tem misericórdia por nós, mas nós agimos sem misericórdia com o nosso irmão. Assim como o Bildade estava fazendo aqui, ele estava defendendo a teologia dele, mas havia uma falta de misericórdia aqui. E muitas vezes nós agimos com falta de misericórdia com o nosso irmão. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Isso é o quê? Isso é Jó no capítulo 9, do versículo 30 ao 31, falando: não há o que
digo novamente para vocês, não havia a presença do Espírito Santo ali, como nós recebemos hoje. Não havia a graça, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas Jó já tinha esse entendimento, que nada do que ele fizesse, mesmo que ele fosse lá se lavasse na água da neve, purificasse com sabão, se mantivesse purificado num ambiente, digamos assim, dentro de uma bolha, nada disso faria a diferença. A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Ele poderia questionar isso. Seus amigos responderiam sim. Onde há sofrimento há pecado. Os amigos de Jó responderiam isso prontamente. Nós já ouvimos ele fazendo a defesa dele lá, e agora nós estamos vendo Bildade fazendo a defesa dele aqui. Mas Jó, com certeza, diria um grande não. Não necessariamente. Então, quando nós lemos Isaías 64, versículo 6, eu quero ler com vocês rapidinho aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Quando Jó fala sobre esse lavar, nós, ao lermos o livro de Isaías, nós entendemos isso. Nós somos imundos, e toda a nossa justiça é como um prato, um pano. São como trapos, cheios de imundícia. Trapos de imundícia, trapos sujos de sangue. E ainda que Bildade afirmasse para ele que sim, que esse tratamento era porque ele tinha pecado, Jó diria não, não é. Não é necessariamente porque eu estou em pecado, porque eu não estou em pecado. E os princípios da palavra de Deus são imutáveis, irmãos. E nós precisamos meditar na palavra, entender a palavra. Porque quanto mais nós nos apropriamos da palavra, dos princípios que estão na palavra, mais nós teremos chance de caminhar com o Senhor, entender o Evangelho de Jesus e praticar aquilo que Ele pediu e ordenou que nós praticássemos, que é o amor. Não é? Então a síntese desse tópico 1 é: Deus é justo e reto e o ser humano é imperfeito. Nosso segundo tópico, o pecado visto como quebra de moralidade tradicional. E o primeiro subtópico diz moralismo por tradição. Bildade, e aí essa referência é de Jó do capítulo 18, versículo 1 ao 21, também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. E semana passada nós falamos sobre religiosidade, o perigo da religiosidade. Você está preso apenas aos ritos. Quando Jesus confronta o fariseu na praça, ele diz para ele assim: você é como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É aquelas moradas aqueles monumentos que eles fazem nos cemitérios, não é? Tem uns lindos. É cada casinha mais bonitinha do que a outra, que você chega no cemitério e você vê aquelas coisas, onde tem, né? Porque tem alguns que não tem, aqueles mausoléus. E parece tudo muito lindo, flores frescas. Mas se você abrir o mausoléu, a tumba, a casinha, você passa mal com o mau cheiro que vem lá de dentro. O perigo da religiosidade é nós estarmos muito perfeitos por fora, cumpridores de todos os ritos. Nada sai fora do foco, mas por dentro é só podridão.
porque nós não temos poder de ler a mente do outro. Quem sonda os corações é somente Deus. Então Deus diz para o fariseu assim: você é um sepulcro caiado, porque o Deus que sonda os corações sabia quem era aquele homem. E quando Bildade está nessa defesa, ele está defendendo fundamentado apenas na tradição, naquilo que eles acreditavam, naquilo que era a prática da regra ajustada ali, que se saísse fora daquilo, não tinha perdão. E tem muitos de nós que jogamos para fora da igreja, para fora do Evangelho de Jesus, pessoas, porque nós somos perfeitos demais, nós não podemos aceitar que aquele imperfeito sente conosco no banco do lado. Não vou nem dar a paz do Senhor, porque não merece a paz do Senhor. Como assim? Quem sou eu e quem é você para dizer quem merece e quem não merece a paz do Senhor? Então nós temos que tomar cuidado com as tradições, com a religiosidade. Se não estiver dentro do meu padrão de conduta, não serve para conviver comigo. Você já parou para pensar que Deus pode usar a sua vida para ajudar aquele irmão a ser restaurado, a entender o que é o Evangelho de Jesus? Porque quando você derrama amor, você alcança as pessoas. Se você sair do seu mundo rígido, bonitinho, perfeito, e começar a olhar com um olhar de amor para o próximo, você pode alcançar esse próximo? Pense sobre isso. Nosso segundo subtópico, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas. Todavia, acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que se sofre quem quebra a lei da gravidade. E aí, eu quero ler só com vocês aqui Lucas capítulo 13, versículo 1 ao 5. Deixa eu só ver aqui, Lucas, abra por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Vocês lembram na estudo da carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, quando nós falamos do plano da salvação, que os judeus já davam como certa a salvação deles e o restante da humanidade estava perdida. Mas o plano da salvação de Jesus sempre incluiu os gentios. Sempre incluiu os gentios. Então Jesus aqui no capítulo 13, veja como que Jesus argumenta. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes diz: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Veja bem, de onde estava Jó conversando com Bildade e onde já estava Jesus sendo questionado das mesmas coisas. E ele está afirmando: vocês acham que esses galileus aqui que estão passando por isso, estão passando porque tem mais pecado do que os outros? Aí no versículo 5, para nós fecharmos rapidinho, aí se você ler o texto em casa, digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Nós colocamos no outro o jugo, mas nós não paramos para pensar que nós também podemos perecer. Ninguém tem mais pecado do que o outro, todos nós pecamos. E aí o grande perigo é de nós acharmos que nós estamos acima dos outros, que nós somos mais santos do que todo mundo. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor, por algum tempo, todavia, necessariamente murcharão. E aí eu já falei com você sobre o Salmo de Asaf, nessa questão do justo que prospera, do ímpio que se dá bem, mas eu que sirvo o Senhor estou vivendo em dificuldade. Asaf, Salmo 73, se você puder leia, ele começa o Salmo 73 questionando, falando: que isso?
eu sou servo do Senhor, eu temo ao Senhor, e como assim o ímpio passa e zomba de mim, eu não tenho tudo que eu preciso? E aí ele vai passando o Salmo 73 fazendo essas conclusões. Mas lá no final do Salmo 73, Asaf reflete e fala assim: eu vi o fim do ímpio, eu vi o fim de todas as coisas. Então, você julgar, você pensar assim: não vou servir a Deus mais não, porque o ímpio não teme a Deus, não anda em retidão, faz tudo o que quer na vida e tem de tudo. E eu que sirvo ao Senhor, estou aqui passando a maior dificuldade, não tem nenhum emprego. Cuidado. Se nós colocarmos toda a nossa esperança só naquilo que nossos olhos veem e que nós podemos tocar, se esperarmos só deste século, só desta vida, a palavra diz que nós somos miseráveis. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. É como finalizamos esse subtópico. Terceiro subtópico, contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo que acontece está sob o seu controle. O homem de Uza estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. É a sua intimidade com o Senhor, não é? É como você se move com o Senhor. Eu tenho dito sempre nessas aulas nossas, irmãs, irmãos, tenham comunhão, intimidade com o Senhor. Conheçam ao Senhor. Jó estava sendo acusado, mas ele conhecia o Senhor. Ele temia, ele era íntegro, reto, conhecia o Senhor. Ele sabia que ele não havia cometido nada, ele não havia feito uma quebra moral, como a Bildade estava acusando ele. Tudo aquilo que estavam julgando e condenando Jó, ele sabia que ele não tinha feito. E se ele não havia quebrado essas leis, ele era um inocente. Diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. No Jó 19, 21 e 24, ele chega a esse pensamento. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. E olha que revelação linda que Jó tem nesse capítulo 19. Jó, mesmo sem saber de todo o plano de Deus para a salvação da humanidade, não ter conhecimento disso, Jó para de se auto-justificar, de ficar: eu não fiz isso, mas eu não tenho pecado, mas eu fazia 3 orações, porque às vezes nós queremos nos justificar diante de Deus, esquecendo que Deus nos conhece. Muito antes de nós nascermos, lá na eternidade, Ele já nos chamava pelo nome, e quando nós éramos uma massa informe, Ele já sabia de tudo, e nossos dias estão todos escritos diante dEle. Nós não precisamos ficar nos justificando. E Jó entende isso. Jó fala: peraí, não preciso ficar me justificando. Eu preciso de alguém que interceda por mim, que seja um mediador entre eu e Deus. E no versículo 25, eu quero até ler com vocês, Jó capítulo 19, versículo 25, porque nós citamos muito esse versículo. Jó já estava apontando para aquilo que seria a nossa redenção, que nós entenderíamos, hoje nós entendemos que é a nossa redenção. E aí no capítulo 19, versículo 25, olha só como Jó se expressa: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quem é esse Redentor que Jó já estava dizendo que estava vivo e que se levantaria sobre a terra? Jesus, o mediador entre o homem e Deus. Então, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de auto-justificar. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador
que nós sabemos que é o nosso Redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Sabe quando você desiste de ficar justificando, de falando, você só chora. Você fala, Senhor, agora está nas suas mãos. Isso chama dependência. Você depender do Senhor. Tirar a sua humanidade, a sua parte do você que quer guerrear, você que vai provar para fulano que você não fez isso, ou mostrar para Beltrano que você é crente sim. Não. Você simplesmente se derrama diante do Senhor e deixa que Ele seja o seu Redentor. Ele não quer mais se defender, ao invés disso apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz, que nós já sabemos da cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Era o advogado, não é? E Pedro diz assim que nós temos um advogado, ainda que nós, filhinhos, ainda que nós pequemos, nós temos um advogado. Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos, e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador, que nós lemos em 1 Timóteo capítulo 2. Abra, por favor, 1 Timóteo capítulo 2. Eu sempre estou trazendo essas leituras para vocês criarem uma intimidade, né, com a palavra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos nós. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Quem é o nosso mediador? Entre Deus e eu. Quem fala por mim? Jesus. E aí é a grande oportunidade, quando Timóteo diz assim, que um testemunho que devemos dar, é a oportunidade de quando alguém chega dizendo para você, chama para fulano, pede para não sei quem, faça uma oração para fulano, faz essa simpatia. Tem muito crente aí que ao invés de clamar para o Senhor, faz simpatia, né? Coloca não sei quantas folhas de arruda dentro do copo d'água, vira uma colher para cima, porque aquela colher naquela posição vai resolver o problema. Para ouvir uns influencers que tem por aí no YouTube, nas redes sociais. Se você fizer isso, a partir do 5º dia sua vida mudará. E vamos tomar cuidado que tem algumas igrejas na prática também, das simpatias. E Timóteo diz que há só um mediador, de quem nós devemos dar testemunho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Não existe outra crendice nenhuma, coisinha nenhuma, pipoquinha, tijolinho, pazinha, lenço, nada disso faz a comunicação entre você e Deus. Só tem um, Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos entender e colocar em prática na nossa vida. Parar de simpatia, parar de crendice e começar a confiar no Senhor. Jó não sabia nem ainda que Jesus estava vindo aí, mas ele já sabia que existia um mediador entre ele e Deus, que o Redentor dele estava vivo. Vamos então ao nosso terceiro tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Primeiro subtópico, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. E aí está nesse terceiro diálogo dele, que é no capítulo 25, do versículo 1 ao 6, é a primeira parte do diálogo dele. E não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Do início do debate de Bildade com Jó até chegar nesse capítulo 25, Bildade já não tinha mais argumento, já tinha sido vencido. Mas mesmo assim ele continua repetindo tudo aquilo que ele já tinha falado com Jó. Tipo, vou fixar na cabeça de Jó o que ele estou falando com ele. Eu acho que ele não entendeu o que eu estou dizendo para ele. E a respeito da grandeza e da majestade de Deus, o discurso de Bildade é muito parecido com o de Elifaz.
de que Deus é tão grande, tão poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele não vai ter tempo para poder olhar para você, Jó. Esse era o discurso deles. E, na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. Quando nós começamos a ler esse capítulo 25, não traz nada de relevante, que seja, nossa, que novidade. Não tem isso. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Ele estava errado nisso? Não. Corretíssimo. Ele estava defendendo aquilo que é real, que não há como dizer que não é verdade. Deus é poderoso. E nós lemos no capítulo 36 de Jó, que ele vai falando sobre a grandeza de Deus. Capítulo 36 de Jó, que aí já é um outro amigo que vai aparecer, tá, irmãos? Eliú, nós vamos chegar nele lá. E aí no versículo 5, esse amigo Eliú que vai aparecer lá na frente, ele diz assim, capítulo 36, versículo 5: Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Eis que Deus é grande. É outro testemunho dizendo que Deus é grande. Então Bildade não estava errado nesta convicção dele, neste argumento dele, de que Deus é realmente grande. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Quando eu estava lendo sobre isso, dessa lição, essa parte que ele cria um abismo entre Deus e a criatura e o Criador, eu me peguei lembrando daqueles desenhos animados que nós vemos, quando o ser que precisa de um socorro vai procurar o Deus dele lá, digamos que fosse o Deus das árvores. E aí ele, tão minúsculo, tão insignificante, vai chegando diante daquela figura que é o Deus das árvores. E aquele ser é tão poderoso, tão estrondoso, que cospe fogo pela boca, que acaba com a raça de quem se aproxima. Muitas vezes nós somos levados a crer que o Deus que nós servimos, que é todo poderoso, é um Deus de ira, é um Deus que mata a qualquer custo, é um Deus sem misericórdia, que se você fez, ele já vai te exterminar, não vai nem pensar sobre por que você fez aquilo. E isso foi uma construção feita ao longo dos anos, por uma obra religiosa, por uma religiosidade. Por isso que eu digo para vocês, cuidado com a religiosidade. Diz de que Deus é tão poderoso que se você se aproximar dele, ele vai te matar na hora. Não vai ter misericórdia nenhuma de você. Essa estrutura do texto de Bildade, ele faz parecer que sim, que Deus é um ser todo poderoso e que tem um abismo enorme a partir de Deus para mim, que ele não vai se comunicar com a criatura. O Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia, não é esse Deus que nós conhecemos. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo, no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Então Deus foi lá, fez um parque de diversão para ele, que é o mundo, fez toda aquela estrutura de mundo e foi embora, deixou lá, para cada um se matar, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. E isso não é verdade. Essa estrutura é mentirosa. Deus, ele tem prazer em se relacionar com aquilo que ele criou, que é o homem, com a obra de suas mãos. Já no jardim, Deus se relacionava com Adão. Quando Adão peca, Deus vem ao jardim e fala onde você está. E aí Deus diz para Adão assim, olha, vocês, a partir de hoje, vocês não vão morar mais aqui. Mas Deus não chuta eles para fora do jeito que eles vieram ao mundo. Não, Deus se preocupa em matar um animal, derramar sangue, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Quando Caim mata Abel, Deus vira para ele e fala, cadê o seu irmão? Deus ainda se relaciona com ele.
E para que ninguém desse cabo da vida dele, Deus coloca uma marca nele, para que ninguém chegasse e matasse Caim. Deus se preocupa com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você se relacione com Ele. Não de maneira blasé, de qualquer forma, falo com Ele hoje, eu faço uma oração do Pai Nosso aqui, tá bom? Não. Ter intimidade com Deus. Deus é este Deus que tem prazer em se relacionar com o homem e ao contrário daquilo que Bildade tenta mostrar para Jó, de que Deus é tão grande que estaria distante dele. Segundo e último subtópico, onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Aqui, Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. E aí, eu quero que você leia comigo o livro de 1 João, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, lá perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá? 1 João, capítulo 4, versículo 8. O que João escreve? Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Jó está dizendo, será que esse Deus não é também compassivo e amoroso? Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. A palavra diz assim que o Senhor, Ele corrige, que o Pai, Ele corrige ao Filho que Ele ama. Então, às vezes nós estamos passando por uma correção do Pai. Porque Ele me ama, Ele vai me corrigir, Ele vai me ensinar, Ele vai me trazer para uma intimidade com Ele, para eu entender que aquilo que eu estou fazendo está desagradando a Ele e que aquilo que eu estou fazendo pode me levar à morte. Esse é o Pai. Você é pai, você é mãe. E quando você corrige o seu filho, é com qual intenção? De que ele entenda que o caminho que ele está tomando é perigoso para a vida dele, que ele pode se perder. Assim mesmo é Deus todo-poderoso, grandioso. E Isaías diz que ele descansa os pés dele na terra. A terra é o escabelo dos seus pés. A terra é onde ele apoia os pés dele. É um Deus infinitamente grande. E mesmo assim, Ele ama a mim e ama a você. E Ele nos corrige para que nós possamos ter vida. E, diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Tem muita gente que na hora da dor, do sofrimento, se revolta contra Deus. Coloca Deus na berlinda. Deus é mau porque olha o que Ele deixou acontecer na minha casa. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Cuidado com aquilo que nós falamos quando nós estamos passando na tribulação, na prova. Que mesmo sem entender, Jó não entendia nada daquilo que estava acontecendo com ele, porque ele era justo, reto, íntegro, desviava-se do mal. Ainda assim, ele reconhecia a grandeza de Deus e que o amor de Deus por ele ainda estava operando na vida dele. Porque quando Satanás pede para poder tocar na pele de Jó, Deus fala com ele assim, e aí entra o limite que Deus impôs a Satanás. Deus fala com ele assim, ok, você pode, mas não toca na vida dele.
Então, nós passamos por tribulações, nós somos provados para sermos aprovados. Nós estamos numa escola em que nós estamos todos os dias aprendendo alguma coisa. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor tem prazer em nos ensinar. Mas nós temos que cuidar com a nossa boca grande, com aquilo que nós vamos falar e que vai manchar, que pode manchar esse Deus tão poderoso que nós amamos e que tem prazer em se relacionar conosco. Essa imagem de um Deus que é grande, que é poderoso, mas que é amor. Ele é tanto amor que ele enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Vamos então à nossa conclusão? Nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui seu sofrimento à existência do pecado. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e como consequência o empurra para uma moralidade de natureza apenas religiosa. Você já parou para pensar se Jó tivesse dado ouvido à Bildade e desprezado tudo aquilo que o Senhor poderia fazer por ele? Porque nós temos o hábito disso, de ouvirmos o outro quando nós estamos passando por alguma situação e esquecemos de ouvir a Deus. Nós ouvimos o vizinho que é incrédulo, nós ouvimos uma pessoa que lida com o outro lado da espiritualidade, nós ouvimos um religioso, mas nós não paramos para ouvir Deus. E se Jó tivesse tomado esse caminho? Não, é verdade, Bildade, eu preciso fazer uma confissão aqui, nem sei de quê, porque vou pensar aqui o que eu estou fazendo. Mas Jó não teve essa atitude, porque ele sabia quem era o Redentor dele. E, por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Nós temos que cuidar com isso também. Essa é uma lição muito importante para nós. Entendermos que o amor de Deus nos alcançou, pararmos para ouvir Deus e entender o processo que nós estamos caminhando, onde que o Senhor quer nos levar a partir do momento que nós estamos passando por alguma coisa, por alguma situação. Entender que nas adversidades nós ainda podemos contar com a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Esse argumento de Bildade contrasta totalmente com o caráter santo e reto de Deus. E nós precisamos colocar em primeiro lugar este Deus que nós servimos. E nós precisamos aplicar isso ao nosso coração. E que o Espírito Santo venha nos dar graça a cada dia, entendimento. Que nós possamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Para fechar a nossa conclusão, eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 55 e versículo 9. Capítulo 55 e versículo 9 de Isaías. Último versículo, abra comigo, por favor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Os caminhos do Senhor e os pensamentos do que Ele tem para mim e para você são muito maiores do que esse pensamento pequenininho que nós temos aqui. Ou os caminhos que nós olhamos daqui, a gente só enxerga 1 quilômetro na frente, mas Deus está vendo milhares de quilômetros na frente onde nós precisamos chegar e onde principalmente Ele quer nos levar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma semana abençoada e reflita sobre essa palavra. Leia o livro de Jó, vai ser enriquecedor para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Abençoa cada um dos nossos alunos, ó Pai, que possamos sair fortalecidos pela Tua palavra e dando testemunho, Senhor, da Tua palavra em prol do Teu reino. Em nome de Jesus, amém.